O corpo denso, os sentidos e Budi se ocupam cada um de sua respectiva tarefa, como suporte da consciência inerente a Atman, semelhante aos homens que trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Atma Bodha. Esse vídeo é o 22º e estamos no Sloka 19. Na natureza, cada sistema cumpre sua tarefa, realiza o seu labor. As estações se sucedem como sempre sucederam e o campo gravitacional funciona sob restritas regras. A chuva, o vento, o sol cumpre cabalmente suas tarefas dia a dia, instante a instante. Sua atividade pode ser previsível, razão pela qual as leis que formam sua atividade são universais. Tudo caminha pelo sendeiro da universalidade, menos o ser humano. O ser humano, como uma estrutura psicológica, frui da qualidade de identificar-se com aquilo que pensa, e como não percebe com clareza se interage ou não ao momento presente. Sua apreciação do correto e do real é sempre relativa. A faculdade egóica, que no Vedanta denomina-se de Ahankara, possui uma conotação material extremadamente tamásica. Na combinação dos elementos sutis que formam o Antakarana, as frações tamásicas impõem um viés de identificação e de apropriação de tudo aquilo que se pensa. O ser humano, no geral, devido à faculdade Ahankara, que faz parte de sua mente, o Antakarana, possui atualmente essa circunstância, somente tende ao profundo egoísmo que geram os ingredientes tamásicos que a compõem. A constituição material do Antakarana estabelece funções e características que determinam peculiaridades em cada indivíduo. Cada mente é como uma presença digital, única e pessoal. O corpo denso ele possui a faculdade de interatuar com os sistemas constituídos de semelhante condição material. Atua de maneira natural, reagindo com saúde ou com enfermidade, segundo sejam as variantes da comida, exercício, etc. Somado a isto, ao equilíbrio do sistema de quem psicologicamente o comanda. Os corpos físicos, a maioria das vezes, se autorregulam se lhes é dada a oportunidade de fazê-lo. Se não, respondem a remédios, massagens, dezenas de terapias que lhes permite voltar ao equilíbrio. Da mesma maneira ocorre com o sentido. Sua atividade e resposta se desenvolve segundo as diretrizes de sua estrutura material. Um sentido não se cansa por si e nem renega sua natureza. Sempre estão dispostos a ser intermediários da informação que por ele circula. Qualquer deficiência, geralmente genética, ou fruto de excessos ou de deficiência de seu funcionamento, jamais será decisão deles mesmos. A mente do ser humano está cheia de confusão devido ao egoísmo que sente. O faz ver modificadas e contrárias às coisas, levando seu corpo e sentido ao excesso ou às deficiências que não são parte da sua natureza. O ser humano, por sua vez, conta com uma ferramenta maravilhosa para conhecer-se, a capacidade de compreensão estabelecida no aspecto Budi de sua mente. Possuímos de forma natural o dom da atenção. A atenção é a faculdade que direciona a consciência e permite estabelecer o conhecimento. Aquilo que se atende se conhece, aquilo que não se atende se desconhece. Graças à atenção, que é o aspecto dinâmico da consciência, podemos determinar julgamentos e reconhecer a existência do meio que nos rodeia. Graças à atenção, conhecemos e aprendemos. Esta capacidade de atenção é natural.
flui desde nossa mente e retém os objetos materiais ou ideias, dando-lhes sentido de existência e de realidade. Graças à atenção, somos conscientes de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. A realidade se revela em sua verdadeira magnitude graças ao saber e ao amor. Quem é destro na atividade inegoísta do saber e do amor consegue ver que todas as coisas fazem parte de uma rede que interatua além do tempo e do espaço. O grande problema da percepção é o egoísmo, ou seja, experimentar as coisas como múltiplas e diferenciadas uma das outras. O egoísmo sobrepõe nossa realidade pessoal à realidade natural, fazendo ver as coisas desde uma ótica relativa e equivocada. A consciência não é uma atividade fracionada nem diferenciável, por ser um contínuo. Se assemelha ao espaço cuja natureza não apresenta partes. Basta sustentar a atenção sobre qualquer evento que seja parte de um contínuo presente para que este objeto revele de maneira espontânea as diversas simetrias de sua natureza. Ou seja, se experimenta como a si mesmo e, simultaneamente, como seu complemento. Esta forma de percepção é a mais amorosa, a mais inteligente. Permitir ver a tudo em todas as coisas, reconhecer que o conhecedor do todo é não diferenciado do próprio todo conhecido. De forma análoga a uma boneca de sal se dilui e se distribui uniformemente no mar ao ser lançada a ele, as diversas modalidades de consciência individual que surgem nos diversos campos de percepção se resumem, por fim, na consciência não dual, que é seu substrato essencial, graças à sustentação da atenção em qualquer evento que faça parte do momento presente. É a função que temos denominado de Budi, aqui em sua condição de suporte, receptáculo ou reflexo da consciência, induz a aparição da consciência individual. A atividade que outorga compreensões momentâneas e sequenciais associada aos instantes, no qual a flutuação da matéria mental se detém. Ato que sucede quando há coincidência entre o percebido e o previamente arquivado na memória. Enquanto o Manas não for detido, se está no que chamamos estado de dúvida, e nesse estado não se pode gerar nenhuma compreensão. A presença de atividade consciente, Budi, que ocorre no momento em que se produz a quietude de Manas, e assim a inibição do Ahankara se explica pela alta qualidade rajásica que opera em Manas. As naturezas rajásicas e tamásica possuem precisamente o poder de impedir que se vislumbre o reflexo pleno da consciência, quando essas fazem parte integrante do Antakarana. Apenas Budi, por sua condição de induzir no sistema a aparição da qualidade sáttvica, se é possível conter e refletir de forma de compreensão a força inerente da consciência. Essa foi a leitura do Sloka 19 e agora um pequeno comentário à parte. Este sloka esclarece que tanto o corpo físico, os sentidos e Budi são como equipamentos, instrumentos, que cumprem cada qual a sua função, o seu programa. Porém, isso só é possível porque a consciência é o sustentáculo, a base que vivifica, tanto o corpo sutil como o corpo denso. Imagine um computador. Ele funciona de acordo com as suas programações, que são as várias tarefas que foi programado para ele realizar. O nosso corpo físico é como o computador, e os programas são a mente, os sentidos, o intelecto, o ego, que cumpre o programa. Mas o que sustenta, o que permite que esses programas rodem é a consciência refletida. Assim como a eletricidade, que gera energia para que o computador funcione.
Mas ele não funciona sozinho. No caso do computador, alguém vai lá e vai ter que manejar ele. E no caso do ser humano, ele vai ser impulsionado pelo seu karma, por seus vasanas, que são os condicionamentos, as tendências. Portanto, cada um tem as suas peculiaridades, sua assinatura energética. Cada um tem seu corpo denso constituído por características, por elementos predominantes na sua constituição, que respondem às experiências, ao meio ambiente, conforme a sua estrutura energética. Quando Sankara diz que o corpo denso, os sentidos e Buddha ocupa cada um suas tarefas com o suporte da consciência inerente à Atma, semelhante aos homens que trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol, ele nos ensina que a Atma não pode ser visto como instrumento, porque ele é infinito, ilimitado e independente dos instrumentos e dos objetos que surgem na consciência. Assim como a luz do Sol é projetada, mesmo não havendo objetos a serem iluminados. Então, a grande confusão é que o ser humano ele se confunde e se identifica com os instrumentos. E isso devido ao samskara, o ego, que tem como programação esse senso de eu, que cria a ilusão, a sobreposição errônea de percepção, acreditando que as atividades de fazer, sentir e etc. lhe pertencem. O que acontece é que os 5 sentidos são os canais receptores de energia, e tudo que entra por esses canais alimenta a mente. Se a mente não possui qualificações necessárias para compreender que ela é distinta do Atma, ela não vai produzir impulsos, motivações para buscar o real, buscar a liberação dessa identificação errônea, porque ela está presa a outra ordem de realidade na qual o ego se apropria das experiências, identificando com as atividades que surgem e querendo controlar, levando o corpo e os sentidos a excessos e deficiências que não faz parte da sua natureza verdadeira. Uma mente muito ativa entorpece e limita os sentidos. Portanto, há necessidade de disciplinarmos os órgãos dos sentidos. Uma mente muito rajásica ou tamásica não discrimina o real do aparentemente real, não é capaz de perceber a Atma e sua ilimitação, porque vive afetado pelas experiências do Aula. Quando sabemos que somos distintos dos objetos, os altos e os baixos da vida, não pode nos afetar. Quando reconhecemos nossa verdadeira natureza, se torna mais fácil compreender e amar a vida de forma não dual. Então, a disciplina dos sentidos, o desenvolvimento de atributos, qualidades e atividades sáttvica produz o estado de viveka, um intelecto que é capaz de conter e refletir a verdadeira natureza, o Atma. Então é isso. Ficamos por aqui. Agradeço a escuta atenta de todos. Bons estudos. Apoie o canal compartilhando os vídeos e divulgando os ensinamentos. Gratidão. Namastê.